Bom, boa noite, né? Valeu todo mundo. É muito legal participar dessa comunidade e é muito bacana poder tentar, né? E começar um movimento para poder ampliar o trabalho dos bonecos, né? A ideia hoje é falar sobre como estudar e como começar no manipulação de bonecos, né? Como eu disse nas outras lives, o manipulador de boneco é um animador, né? Na verdade, é a mesma coisa que fazer desenho animado, é, lógico, e com técnicas e caminhos bem diferentes, né? Mas é, a ideia da manipulação é o acting, o mesmo acting que se aprende na animação 2D, 3D, stop motion, é tudo aquela velha história. Ânima é alma, né? Então, quando você vai fazer um trabalho com desenho animado 2D, ou animação 3D, ou stop motion. Você tenta fazer o melhor possível para aquele personagem parecer vivo. Né? Convencer a audiência que o boneco está vivo. O personagem está vivo. E no caso do boneco, a mesma coisa. No caso do boneco, ele é um ser completamente sem nenhuma. É um objeto, né? Sem nada. A partir do momento que você coloca a mão aqui dentro e começa a atuar ou fazer algum tipo de movimento, ele passa a ser um boneco vivo. O grande problema que eu sempre falo é que o boneco ele é uma. Aqui é meio difícil de explicar e fazer, tem que dar um delay. Então fica difícil para mim falar e manipular aqui nessa câmera, porque dá um delay e aí confunde um pouco a cabeça. Mas a atuação do boneco parecer vivo, certo? E desanimado, feliz. Isso tudo é um acting, certo? Então, o que, que acontece? Quando a gente pega um boneco, normalmente a gente tem uma falsa sensação de que é muito fácil, mas não é muito fácil. Existe aí muita coisa envolvida, principalmente a questão de musculatura, que eu já falei também. Então, dói muito a parte da mão que você. Porque a real, eu vou dar umas dicas. Quando você mexe, você tem que mexer menos em cima. Pode abrir demais a parte de cima. Sim, porque aí o boneco perde o contato visual. Então, a ideia é mexer mais embaixo e manter o boneco olhando, né? Por isso que tem que ter monitor, tem que ter um monte de coisa para você praticar. Então, esse movimento, ele é muito canseiro, ele cansa muito. Então, tem umas técnicas, várias coisas que têm que ser estudadas e aprendidas, né? Para poder trabalhar com o boneco de uma forma profissional e menos dolorosa, porque dói. Dói muito mexer só o dedão e tentar manter, mexer como se fosse o pescoço, a cintura seria o cotovelo, então você tem que fazer e ficar com o braço sempre levantado. Isso é bem tenso, então a pessoa, para estudar, antes de mais nada, ela tem que ter bem, uma musculatura bem acostumada com esse movimento. Já aconteceu da gente chegar muito atrasado em alguma apresentação e não dar tempo de dar uma praticada, aquecida, e no meio da peça você já não está aguentando mais, ou no meio da gravação, porque o braço cansa muito. Quando você está lá e não pode sair, quando é gravação, você não vai poder, você vai dá um jeito de apertar e sair fora. Mas quando é uma peça de teatro, não tem como. Você tem que aguentar a cena até o final, senão não faz sentido o personagem sair do nada, né? Então, essa parte da musculatura e do costume, da prática, tem que ser constante, a pessoa tem que fazer isso sempre. Outra coisa também é que a gente, como estudar,
praticar o lip sync. Uma dica também, ou eu de novo dando, né? Uma dica é começar sempre com abre e fecha por sílabas. Entendeu? Um, dois, três. Para ir acostumando. Com o tempo, quando você falar 8, atrasa para mim, então não sei se ficou bom. Mas são duas. Então, com a prática, você vai acostumando a associar o movimento da tua boca que você está falando o texto com a mão. Então, fica meio que automático. Mas, como sempre, prática, prática, prática. Porque senão, eu brinco muito, fica parecendo aquelas dublagens de novela mexicana. O cara mexe a boca e a voz sai depois ou antes. Então, não. O lip sync é uma coisa que tem que ser muito praticada para o boneco convencer que está vivo. Eu estou falando aqui da animação de bonecos, o básico. Né? A gente está começando a ideia é falar agora o básico, mas existe também uma sequência de bonecos que são manipulação direta. São mais pessoas, um movimenta a cabeça, outro movimenta o braço, o outro os pés, entendeu? Já é uma técnica, são várias técnicas pelo mundo. Né? Os japoneses têm uma técnica que chama bunraku, que é 3 pessoas para manipular o boneco. O cara mais experiente manipula a cabeça, e isso é ensaiado, é coreografado, não é aquela coisa que você chega de primeira, a não ser que você chegue lá e esse boneco você já manipula ele há muito tempo. Aí eles têm uma harmonia, os 3 manipuladores, e podem fazer meio que começa e faz. Mas isso já com muita história, muita manipulação, muito treino, muita afinidade dos 3 manipuladores e tal. Como estudar? É isso, praticar, 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 assistir. Eu penso muito assim na questão de assistir muito desenho animado, inclusive, e muito o que você puder achar de vídeos de bonecos e assistir a manipulação, por exemplo, do Jim Henson. Você pegar vídeos do Kermit, né, o carro, você vai ver exatamente o que eu estou querendo dizer com a interpretação. Não tem exageros, coisa bem planejada e bem sutil. Tem momentos assim que você até esquece com o boneco. Igual quando você está assistindo um filme da Disney ou qualquer filme desses longas, que tem momentos que você esquece que é uma animação. De tão vivo que é, você começa a ter certeza absoluta que são personagens vivos. Você não questiona nunca. Quando é muito ruim, você fica o tempo todo vendo que é um desenho animado ruim. Né? Agora, quando é bom, some aquela ideia de animação e é um personagem vivo. E acontece a mesma coisa com bonecos. Bonecos muito bem manipulados, a pessoa fica tão hipnotizada e concentrada que ele deixa de ser um negócio de pano, de tecido, ou de espuma, ou de qualquer coisa. Então, uma das coisas assim que a gente tem que saber que a animação, de um modo geral, como eu disse, o boneco também é animação. Na animação tradicional, na animação 2D, a gente fala muito dos 12 princípios de animação, né? Que são sempre está se falando nisso. Antecipação, squash stretch, follow through, vários termos que foram desenvolvidos, né, pelo pessoal da Disney, Frank Thomas, né, Wally Johnson, desenvolveram esses princípios de animação. O cara que vai mexer com boneco, o manipulador de bonecos, se ele tiver essas informações e unir essas informações do 2D com o boneco, é maravilhoso, porque aí ele vai ter bastante conhecimento do acting, de como a física do negócio, né? Porque, lógico, nos bonecos não são os 12 princípios que a gente precisa prestar muita atenção, porque existe esse boneco é um que eu ainda estou fazendo. Tem até um alfinete no nariz, mas eu trouxe ele para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. O fato dele ter essas orelhas e ele ser real elimina um dos princípios que é o follow through, que
desenho a gente tem que fazer, porque as orelhas, né? As orelhas terem movimento atrasado, assim. No desenho você tem que fazer. No boneco, como ele é real, algumas coisas da física acontecem. A orelha reage fisicamente, né? Pela física. Então, assim, os 12 princípios de animação não são tão aplicados assim nos bonecos. Mas os que dá, os que são possíveis aplicar, a gente tem que estudar e entender esses princípios de core estica, né, splash stretch, antecipação, aceleração, e essas coisas que são muito usadas no desenho animado. O lip sync é uma coisa importantíssima, e movimento em arco, tudo que a gente estuda no desenho animado pode ser aplicado tranquilamente e melhora muito a atuação dos bonecos. E exatamente esse estudo é meio demorado, né? Porque as pessoas, além de praticar muito, você tem que estar sempre praticando e testando. Quando a gente vai gravar um vídeo, quando a gente vai para o teatro de bonecos, fazer uma peça de teatro, o que acontece? Nunca é de primeira. Você pega o boneco e sai falando, você tem que ensaiar, tem que treinar, você tem que ensaiar com as outras pessoas, a entrada, saída, atuação. E as pessoas às vezes pensam que pega o boneco e sai fazendo. Não. Você vai gravar um comercial, um programa de TV, assim, logicamente tem bastante ensaio, muito erro, a gente erra, né? Porque você nunca vai conseguir fazer de primeira um texto que você não está acostumado. Então, a vida da pessoa que quer estudar é isso, evoluir o máximo nessas ideias e aplicar esses princípios. Existem dicas e muitas coisas. Você pode, que nem eu disse, no YouTube você vai achar meio que espalhado algumas coisas, se quiser pesquisar. Mas, e como estudar? Assiste também. Outra coisa que eu aprendi no curso, quando eu fiz o curso de animação 2D, com o Cotaut, né, com o Ivanildo, é que num dos momentos lá ele fez um comentário bem interessante, falando que no começo ele reproduzia cenas importantes, assim, cenas legais de outros filmes para praticar, ou às vezes até ver, mesmo trocando o personagem, fazendo aquela mesma edição de um vídeo que ele tinha, de um filme que ele tinha visto. Então, isso é um negócio bem interessante. Você assistir, por exemplo, a cena dos Muppets e pegar o áudio ali e tentar reproduzir aquela cena, aquela ativação que ele fez. Você vai praticando e vai. Cada vez que você faz, vai ficando mais fácil. Então, reproduzir cenas é um negócio muito interessante e, mais uma vez, praticar, 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 praticar. Existem, assim, uma centena de dicas que a gente pode também. Como a gente. Sempre é experimental, né? Tudo que você vai fazer é a mesma coisa na animação, né? Você faz um famoso pencil teste, né? Você faz lá o teste da cena, ali você corrige. Então, é a mesma coisa. É bem parecido. Isso no tema de como estudar, né? Eu acho que. E a gente também tem percebido um interesse e a gente está pensando para montar uma turma de um curso básico, o inicial, né, na Animact, sobre atuação de bonecos e manipulação e tudo sobre bonecos. E tem também um curso avançado, né? Uma outra fase onde os bonecos de corpo inteiro, com bastante técnica de manipulação, estudar as técnicas variadas e tudo mais.